Olá, dar boas-vindas à prova da UFG, vestibular muito importante para todos nós. Dar boas-vindas, obviamente, ao Verbena, seja bem-vindo ao nosso ambiente, especialmente uma prova que a gente considera bem elaborada, bem distribuída em termos de conteúdo e que acreditamos aquele candidato que foi bem preparado, aqueles candidatos que são voltados de fato para uma competição, são contemplados a partir da prova. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, ele vai comentar alguma situação específica da prova de história e depois a gente passa a palavra para os demais, tá certo? Sejam bem-vindos vocês também. Obrigado, professor. Então, sobre a prova de história, a prova, como sempre, né, já que a gente tem, a partir das instruções do edital do Instituto Verbena, a matriz do Enem como uma referência, né, seguida, nós temos uma prova bastante interpretativa, mas que em sala de aula a gente trabalha bastante com essa ideia do que é uma interpretação de texto. Uma interpretação de texto, ela exige do aluno, do nosso candidato, a utilização, né, o conhecimento do contexto de trabalho, né, daquele documento, daquela referência bibliográfica que foi utilizado. Não adianta você ler o texto e simplesmente extrair dali alguma ideia sem entender as intenções daquele texto para o tempo em que ele foi produzido, ou pelo menos a análise que foi feita. As questões, elas contemplaram bastante o que nós analisamos aqui no WR em sala de aula, a interpretação dos textos, diferentes períodos históricos, né, principalmente de história geral, trabalhou desde Idade Média, Antiguidade, Idade Média, foi trabalhado também história contemporânea, então foram diferentes temporalidades e não necessariamente uma prova apenas de uma temporalidade, um período só. Além disso, o nível das questões era um nível bastante exigente. Não exigente no sentido de provas impossíveis feitas para o aluno errar, mas uma exigência que exigia deles várias competências, né? Trabalhando novamente com a base do Enem, né? As competências, competências e habilidades de interpretação, de conhecimento prévio, de junção de conteúdos. E entre as questões, né, o meu comentário, eu destaco o comentário da questão 93, né, uma questão que vai falar sobre a Roma Antiga, vai falar sobre um grupo social especificamente, né, os libertos na Roma Antiga durante o Império, vai usar um documento específico, né, o documento do banquete satírico, né, do banquete de Trimalquião, escrito por Petrônio, que vai ali mostrar um grupo social na Roma Antiga, graças à grande quantidade de escravizados adquiridos desde a República, de libertos, ou seja, esses homens que já foram escravizados, mas que agora são livres. E esse limbo, né, legal, né, esse limbo jurídico que esse liberto vive. É uma questão que eu destaco por ser uma questão que trabalha uma temporalidade muito distante, né, a temporalidade da Antiguidade Clássica. É uma referência que nós trabalhamos em sala de aula, referência, né, do texto do professor Norberto Luiz Guarinello, professor da USP. E além disso, né, ele pede, geralmente a gente dá mais ênfase àqueles grupos sociais, quando trabalhamos Grécia e Roma, que são ambientados dentro de uma legislação possível, os libertos acabam ficando excluídos. Mas também trabalhamos em sala de aula, né? Também analisamos o papel desse liberto, mostrando, inclusive, que nessa sociedade de corte, vamos assim utilizar o termo, para o Império Romano, a proximidade com homens importantes valia muito mais do que a sua ancestralidade, muitas das vezes, frente a essas relações que ligavam diretamente toda a população, todos esses clientes, aos seus donos, aos seus senhores, aos patrícios, mas também ao imperador. Então é uma questão bem bacana e o restante das questões também não há muitos comentários a fazer, a não ser o comentário que o professor já fez. Uma prova bem elaborada, né, que exigiu do nosso aluno conhecimento, que com certeza já tem. Obrigado. Bom, boa tarde, né? A partir da geografia, nós estávamos ali conversando, eu, o Kleber e o Tarran, e a prova, uma prova muito bem distribuída em termos de conteúdos, os conteúdos foram bem distribuídos, então nós tivemos questões de geofísica, parte de geologia, né, presente na prova, com a questão da formação dos recursos petrolíferos na costa brasileira, questões relacionadas à vegetação, vinculadas também
a transportes, população, uma prova muito bem distribuída em termos de conteúdos. Os conteúdos da geografia foram muito bem trabalhados em vários aspectos. Porém, né, nós tivemos uma questão em especial que ficou muito aberta, né, a possibilidade. A discussão que foi, no caso, na prova que nós pegamos aqui, foi a prova, questão número 85, né, que no caso é a questão sobre o comércio exterior do Brasil em 2024. Essa questão ela tem um problema porque ela ofereceu para a gente dados da relação comercial em 2023 e 2024 e a variação desses dados do Brasil com regiões do mundo, com a África, Oriente Médio, América do Norte, Europa. Porém, na hora em que as perguntas foram construídas após o gráfico, vinha basicamente em cima de países. Então, o Uruguai representou uma variação positiva e o gráfico ele não oferecia análise por país. E houve uma incongruência, né? Até mesmo você não tinha como estabelecer uma relação de equidade com relação aos dados que você tinha do comércio oferecido no gráfico com o dado que ele tinha. Então, se a relação era positiva, digamos, com a América Latina, a oferta que ele dava no Paraguai era negativa, então não tinha como ter uma relação. Então, eu Tarran e Kleber ficamos discutindo até agora. Foi a questão, a meu ver, mais problemática e que é passível até mesmo de uma anulação dessa questão. Outra questão que a gente também, na parte de geografia, que ficou bastante tensa a discussão e a gente fechou esse gabarito agora no final, especialmente o Kleber e o Tarran fecharam, até a parte específica deles, foi a questão falando sobre a relação entre União Europeia e América Latina. Bom, essa questão ela gera um bom debate porque não fala especificamente de uma relação da União Europeia com o Mercosul, né? Então ele fala da América Latina como um todo. E, consequentemente, você tem a possibilidade de entender essa relação a partir da relação com a América Latina, com o Mercosul, né, que no caso é uma relação que vem se arrastando há muito tempo e não se fecha basicamente uma conclusão, basicamente um acordo firmado entre os países, até mesmo pelo próprio protecionismo europeu com base no seu setor agropecuário. Então, isso pode poder levar o aluno a pensar na letra A, né, como o desinteresse nos acordos multilaterais. Porém, a falta de entidades representativas mais amplas acabou sendo o ponto analisado pela equipe e visto como talvez a possível resposta, né? Visto que não existe para a América Latina, como o texto falando sobre a América Latina, não existe uma instituição, né, que, no caso, abarque toda a América Latina no fechamento de um acordo entre os países, né? Tirando esses detalhes, questões geopolíticas do Irã, né, com Israel, os conflitos Irã com Israel, Guerra Fria, uma questão que dialogou com a história, né? Teve até uma de migração também, com o diálogo com a história, com relação à migração forçada. Então, a meu ver, é uma prova muito boa, muito bem feita, muito bem estruturada, porém com esses dois pontos, né? Principalmente a questão 85, que é a questão que trata dessa relação comercial do Brasil com essas regiões do mundo, onde a análise e as perguntas, né, vão ser feitas em cima de países e não existe basicamente o dado específico para analisar por país. Então essa questão talvez seja problemática, né? A questão de comércio exterior em 2024. Bom, é isso mesmo. Beleza, pessoas, eu vou tentar ser mais breve, porque foi muito bem contemplado pelos 3 colegas aqui em relação às ciências humanas. Em filosofia eu quero destacar 5 pontos. Um ponto é a presença da Hannah Arendt. Ela é uma autora que tem ganhado muito espaço ao longo dos anos nos vestibulares e no Enem, e na UFG era ainda mais esperado por ser uma autora amplamente trabalhada no departamento de filosofia. O professor Adriano Correia, por exemplo, é um dos maiores especialistas da Hannah Arendt no Brasil, traduziu e editou o livro A Condição Humana. Um segundo aspecto é o quão interdisciplinar a prova conseguiu ser, até mais, digamos, que o próprio Enem. Um terceiro ponto é a valorização das chamadas pautas decoloniais. O autor Ailton Krenak aparece em 2 ocasiões, e acredito eu que é uma tendência tanto do Enem quanto dos vestibulares paulistas, como foi da UFG, né? Então é uma questão a se atentar, inclusive nos vestibulares futuros que vocês ainda farão, né? Um quarto aspecto é o quão, na área de humanas, me parece que em outras áreas, em ciência da natureza, não foi tanto, conversando com os colegas, né? Mas em humanas a prova foi muito próxima do Enem, né? Na coisa da taxonomia de Bloom, do TRI, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista do conteúdo. Me parece ter existido por parte dos professores de humanas que elaboraram essa prova uma preocupação em realmente estreitar com o Enem. Mas por conversa que a gente teve com alguns colegas aqui, me parece que não foi
uma questão universal da prova, né? Valeu mais para o universo das ciências humanas. E o último aspecto que eu queria destacar com vocês é em relação à redação. A redação, ela teve uma exigência em termos de repertório muito próximo de alguns assuntos que a gente, em filosofia, explorou em sala de aula, em relação ao Descartes, em relação a conexões que a gente fez do pensamento cartesiano com a inteligência artificial. Havia trabalhado com vocês um autor, um filósofo da Universidade de Oxford, chamado Nick Bostrom, e ele é a maior referência do mundo hoje quando o assunto é reflexões éticas sobre o uso da inteligência artificial. A gente trabalhou isso amplamente. Um autor como Kant, por exemplo, seria interessante também para pensar no universo da ética, né? E eu tenho certeza que vocês fizeram esse uso e um ótimo uso ao longo da sua construção de repertório. Beleza? É isso. O Nick Bostrom é aquele que escreveu aquele livro Super Inteligência? Exatamente, ele mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. A sociologia pode ter frustrado alguma pessoa que quisesse buscar, por exemplo, a sociologia clássica, que em um devido momento pudesse, por exemplo, exigir, precisa citar o Weber, o Emile Durkheim, ou alguém assim. Mas citou, por exemplo, Pierre Levy, uma grande referência sobre cybercultura e uma questão específica, não é? Então, a gente faz uma análise bastante otimista em relação à prova, no sentido de ter privilegiado aquele aluno que tem uma formação adequada, uma leitura, a maneira como o Leandro acabou de apresentar, e especialmente uma prova de sociologia que dialogou muito com os demais conteúdos e especialmente com as outras disciplinas, favorecendo aquela análise segundo a qual a prova do Enem não é exatamente uma disciplina específica, um recorte delimitado, isolado, individual. Pelo contrário, fazendo com que o aluno pense a partir também dele, fazer a leitura mais ampla, mais geral, muito mais criativa, não é? E daí, inclusive, o Leandro fechar falando da importância da prova de redação. Aliás, muito bom tema. Jovens, ficamos assim e esperemos por vocês aqui nos próximos dias, tá? Felicidades, até a próxima. Muito obrigado aos colegas aqui pela frequência, pela presença. Bom trabalho para nós todos. Um abraço, gente. Boa noite.